Shabbat Shalom, meus amados. Estamos começando mais um hangout especial, estudando as escrituras, estudando o livro de Jazar. Espero que a minha internet rural contribua para que essa mensagem possa chegar até você compreensiva. Tá? Vamos orar. Yah, nosso eterno, todo-poderoso Elohim do universo, bendito seja o teu nome por toda a eternidade. Te damos graças pela vida, por esse Shabat de descanso. E pedimos que nos oriente, Pai, no estudo do livro de Jazar, que expande a nossa visão da verdade no passado do nosso povo hebreu, o povo de Israel, e também amplia nosso amor por Ti, nosso Criador. Te damos graças pelo Messias que enviaste, em nome dele te pedimos suas bênçãos, agradecendo. Assim seja. Um feedback de você que está acompanhando aí, para ver se o som está audível, né? Compreensível. Tá? E hoje vamos falar sobre o cativeiro egípcio segundo o livro de Jazar. Detalhes que a Bíblia não cita, mas que demonstram os motivos pelos quais os grandes acontecimentos que atingiram o Egito aconteceram. E nós vamos começar aqui no início da história, no livro de Jazar, onde diz: agora, portanto, vá você também e haja astuciosamente com eles, e proclame uma voz em Mitzraim, ou seja, no Egito, e em Goshen, no comando do rei, dizendo: todos os homens de Mitzraim, Goshen, Patros e todos os seus habitantes, o rei ordenou-nos a construir Pitom e Ramsés e a fortificá-los para a batalha. Quem entre vocês, de toda Mitzraim, o Egito, dos filhos de Israel e de todos os habitantes das cidades, estão dispostos a construir conosco? Devem cada um ter seus salários dados a eles diariamente na ordem do rei. Então vão vocês primeiro e façam ardilosamente, e reúnam-se, e cheguem a Pitom e Ramsés para construir. E enquanto vocês estiverem construindo, façam uma proclamação desse tipo a ser feita em toda Mitzraim, o Egito, todos os dias, ao comando do rei do Egito. Então, o cativeiro começou de uma forma muito sutil. Você se recorda no último hangout que conseguimos fazer no sábado, acho que um mês atrás, sei lá, onde citamos as guerras da antiguidade, que os filhos de Israel estavam aliados aos egípcios quando iam enfrentar os inimigos. E os egípcios temeram que os filhos de Israel os dominassem. Então eles elaboraram um plano astucioso para os tornar escravos. E esse plano começou com uma parceria entre eles para construir uma cidade fortificada para se defender dos inimigos. E estavam pagando o salário deles. E haviam egípcios e israelitas trabalhando juntos no início de tudo. O verso 12 em diante, Jazar, né, o Yashar, o justo, continua citando que quando alguns dos filhos de Israel vierem para construir com vocês, vocês devem dar-lhes seus salários diariamente por alguns dias. E depois que eles estiverem construindo com vocês por seu salário diário, retirem-se deles diariamente um a um, em segredo. E em seguida, vocês devem tornar seus mestres construtores e oficiais, e devem deixá-los posteriormente para construir sem salário. E eles devem recusar, então em seguida forcem-nos com todo o seu poder a construir. Se vocês fizerem isso, será bom para fortalecer a nossa terra contra os filhos de Israel devido à fadiga da construção e do trabalho. Os filhos de Israel vão diminuir, porque vocês irão privá-los de suas esposas dia a dia. Então até fazia sentido que essa estratégia desse certo, porque eles na condição de escravos oprimidos, né, eles iriam enfraquecer, mas a promessa que o Eterno deu a Abraão foi que esse povo iria se multiplicar, e o Eterno não poderia mudar essa promessa. Ainda tem o detalhe de que a Bíblia não cita por que os egípcios escravizaram os hebreus. Não cita. Simplesmente diz que surgiu um faraó que não conheceu José, o Yahosef, e aí aconteceu o cativeiro. Mas não.
você vê como o pecado é sutil. O pecado chega muito sorrateiramente. São pessoas que te oferecem um copo de bebida, pessoas que te oferecem um cigarro de maconha, e chega de graça para te escravizar, para depois sugar a sua vida, a sua existência até um fim. Esse era o plano diabólico deles, e por isso que, quando eles saem do Egito, eles levam muitos despojos, muitas riquezas de ouro e prata do Egito, porque eram o salário que eles deviam, os egípcios deviam aos israelitas. Sem falar que isso é um exemplo da opressão ao trabalhador, né, que existe até os dias de hoje. Quando o sujeito não é pago o que lhe é devido, ele se torna um escravo. Essa é a realidade. Ele só para comer o pão de cada dia acabou-se. Né? É o que acontece hoje no nosso sistema. O verso 15 em diante diz que todos os sábios de Mitzraim, o Egito, ouviram o conselho do rei, e o conselho parecia bom em seus olhos, e aos olhos dos servos de Faraó, e aos olhos de toda Mitzraim, e eles fizeram de acordo com a palavra do rei. E foram todos os servos do rei e fizeram uma proclamação ser feita em todo o Egito, em Tarpanches, em Goshen, em todas as cidades que cercavam o Egito, dizendo: você viu que os filhos de Esaú e Ismael fizeram para nós, que vieram à guerra contra nós e queriam destruir-nos? Agora, portanto, o rei nos mandou fortificar a terra, para construir as cidades de Pitã e Ramsés e a fortificá-las para a batalha, caso eles devam vir novamente contra nós. Então, esse ardil do inimigo é o... Eles dizem assim, vamos fazer uma intervenção militar aí, vamos cercar tudo, entendeu? Que é para a gente se proteger, para vocês terem segurança. E quando menos se espera, bum! Você se tornou um prisioneiro na sua própria terra, você se tornou um escravo do Estado, você se tornou um mero escravo vigiado do Estado. E aí diz, todo aquele de todo o Egito, dos filhos de Israel, vierem para construir conosco, devem ter seu salário diário dado pelo rei, como seu comando é para nós. E quando o Egito e todos os filhos de Israel ouviram tudo que os servos de Faraó tinham falado, vieram os egípcios e os filhos de Israel para construir com os servos do Faraó, Pitom e Ramsés. Mas nenhum dos filhos de Levi vieram com seus irmãos para construir. Isso é um ponto interessante que a Bíblia não cita. Os levitas se abstiveram de ser construtores ou se tornar escravos posteriormente dessas cidades. Isso nos ensina uma valiosa lição. Para você não se tornar escravo, você não deve dar nenhuma brecha, você não deve nem começar. E o fato é que a Bíblia ela não cita esse acontecido. Porém, o livro de Jasar dá detalhes do nome do rei do Egito nessa época, as localizações geográficas, ele cita detalhes da história bíblica. E no verso 21 diz, e todos os servos de Faraó e seus príncipes vieram primeiro com dolo para construir com todo Israel como trabalhadores diários. E eles deram a Israel sua locação diária no início. E os servos de Faraó construíram com todo Israel e foram empregados nesse trabalho, com Israel por 1 mês. E no final do mês, todos os servos de Faraó começaram a retirar-se secretamente do povo de Israel diariamente. Aí alguém pode perguntar, mas por que o Eterno de Israel permitiu que o seu povo fosse escravizado? O seu povo passasse por essa injustiça? É muito simples. Primeiro, a profecia havia sido dada a Abraão, que eles seriam escravos 400 anos. E até chegarem na terra, eles passariam por diversas situações em que eles eram escravizados. Agora, interessante que o Egito é um símbolo de pecado. Ele é um símbolo de mundanismo. E o que acontece? O mundo, ele escraviza.
o mundo, ele simplesmente nos oprime. É um sistema repressor também. Então, o que acontece? Nós não podemos se contentar em viver em Goshen, no Egito. Nós não podemos nos conformar em viver na Babilônia. Nós não podemos nos conformar com o sistema atual, diz o apóstolo Paulo. Não vos conformeis com esse mundo. Apesar de muitas pessoas quererem ter um lugar no sistema e quererem se acomodar no sistema, nós não podemos, porque aqui é um sistema escravo. E principalmente para os filhos de Israel. E o que vem a seguir é mais estarrecedor ainda. E todos os filhos de Israel tiveram muito medo dos egípcios por isso. E todos os filhos de Israel retornaram e trabalharam sozinhos, sem remuneração. É o que está acontecendo hoje. O sujeito passa 3 meses sem ganhar nada. Salários atrasados. Seus benefícios cortados. É escravidão. E os filhos de Israel construíram Pitom e Ramsés, e todos os filhos de Israel fizeram o trabalho. Alguns faziam tijolos e alguns edifícios, e os filhos de Israel construíram e fortificaram toda a terra do Egito e seus muros. E os filhos de Israel ficaram envolvidos no trabalho por muitos anos, até que chegou a hora de quando Iarro lembrou-se deles e levou-os para fora do Egito. Mas os filhos de Levi não foram empregados no trabalho com seus irmãos de Israel do começo até o dia de sua saída do Egito. Que bênção! Eu acho que o povo levita ficou fora daquele sistema, com certeza. Assim como nós devemos, queridos, antes de mais nada, recorrer a uma iniciativa autônoma. Devemos estar cada vez mais fora do sistema. Né? Eu aqui, minha esposa, já estamos aqui fora do sistema pelo menos sistema empregatício, né? Há uns 3 anos, né? 3, 4 anos. Porque o sistema escravizador, ele não nos cresce, não nos ajuda a crescer em aspecto nenhum. Pelo contrário, o sujeito ele tem que se contentar com aquela situação sem mudança de vida. E o que acontece? Os filhos de Israel estavam lá, menos o povo de Levi, que estava fora daquele sistema econômico egípcio, pois todos os filhos de Levi sabiam que os egípcios tinham falado todas essas palavras com dolo para os israelitas. Por conseguinte, os filhos de Levi abstiveram-se de aproximar-se do trabalho com seus irmãos. É interessante isso, porque Levi, ele sempre dependeu do Criador, né? Até depois, quando eles receberam a terra prometida, eles nem tiveram herança. Eles simplesmente dependiam das ofertas dos irmãos israelitas, eles dependiam ali de um trabalho, iniciativa independente. O verso 10 diz que no ano 125 da idade de Israel, no Egito, todos os egípcios viram que seu conselho não teve êxito contra Israel e aumentaram, mas eles aumentavam e cresciam. E a terra do Egito e a terra de Goshen foi preenchida com os filhos de Israel. Aleluia. O rei mandou as parteiras hebraicas, as parteiras hebreias, né, serem chamadas, do qual era o nome de uma Séfora e o nome da outra Puá. É interessante que o livro de Azar dá detalhes específicos, nomes dos envolvidos, datas. É incrível, né? Localizações geográficas. É um relato histórico riquíssimo. Eu não entendo como o sistema pôde ignorar esse livro por tantos milênios, né? E as parteiras vieram diante do rei e ficaram em sua presença. E o rei disse-lhes: ao fazer o ofício de parteira para as mulheres hebreias e vê-los após as fezes, se for um filho, então deve matá-lo, mas se for filha, então ela deve viver. Mas se você não fizer isto, então eu queimarei você e todas as suas casas com fogo. Mas as parteiras temeram ao Altíssimo e não ouviram o rei do Egito, nem suas palavras. E quando as mulheres hebreias traziam para a parteira, filho ou filha, então fazia a parteira tudo o que era necessário para a criança e deixava viver. Assim fizeram as parteiras todos os dias. Interessante que o Criador,
ele cumpre os seus desígnios, independente da autoridade de políticos, de reis, de governantes, de dignatários, independente de qualquer força do universo, o Criador sempre vai cumprir a sua palavra. Por isso nós devemos ter plena certeza de que todas as promessas dadas ao povo de Israel vão se cumprir nos últimos dias. Povo do qual nós fazemos parte, povo do qual nós temos direitos às promessas e temos deveres também, quanto à observância dos mandamentos. E hoje é o Shabat, hoje é um dia de descanso, é um mandamento especial que nós devemos observar. E no ano 130 de Israel, ter ido ao Egito, o faraó sonhou que ele estava sentado no seu trono majestoso. E levantou os olhos e viu um homem velho de pé diante dele, e lá estavam escalas nas mãos do homem velho, como aquelas usadas por comerciantes. E o velho tomou as escalas e pendurou-as diante de Faraó. E o velho tomou os sábios do Egito e todos os seus nobres e grandes homens e os amarrou juntos e colocou-os em uma escala. Ele tomou um cabrito de leite, colocou em outra escala e o cabrito preponderou sobre todos. E o faraó ficou espantado com esta visão terrível, porque o cabrito deveria preponderar sobre tudo. E o faraó acordou e eis que era um sonho. É interessante, frequentemente o Criador, ele revela coisas por meio de sonhos, porém, não parece que o Criador tenha dado esse sonho para o faraó, né? Até porque o que vai acontecer agora complica ainda mais a vida dos hebreus. E o que acontece a seguir? O rei disse para todos os seus sábios: interpretem, peço-lhes o sonho que eu sonhei, para que eu saiba. E o filho de Beor, Balaão, respondeu o rei e disse-lhe: isso não significa outra coisa, mas um grande mal que vai vir contra o Egito nos últimos dias. Pois um filho nascerá a Israel, que irá destruir todo o Egito e seus habitantes, e levará os israelitas do Egito com mão poderosa. Agora, portanto, ó rei, dá-nos conselhos sobre este assunto, que você possa destruir a esperança dos filhos de Israel e sua expectativa, antes de surgir deste mal contra o Egito. E o rei disse a Balaão: o que vamos fazer para Israel? Certamente depois de um certo jeito que nós nos aconselhamos contra eles, e não podemos prevalecer sobre eles. Agora, essa parte é muito interessante, porque Balaão, esse sujeito, ele estava lá, com o pessoal de Esaú, né? Se eu não me engano, lá na África. E o que acontece? Esse sujeito ele vai da África para junto do povo de Esaú, Monte Seir, e depois ele vai para o Egito. Balaão é frequentemente citado como um inimigo do povo de Israel. Ele era um feiticeiro e ele era muito perspicaz. No livro de Jazar você vai ver que ele é citado diversas vezes, inclusive alguns relatos dessa história em particular aparecem no Novo Testamento, retirados do livro de Jazar. E ele interpreta o sonho dessa maneira e estava correto, né? E o que acontece é o seguinte: agora, portanto, se parece bom em teus olhos, deixem de destruir os filhos de Israel, mas se for da tua vontade que eles habitem no Egito, mande-os para fora daqui, para que eles possam ir para a terra de Canaã, a terra onde seus antepassados peregrinaram. E quando Faraó ouviu as palavras ficou muito irritado com ele, e ele foi-se em vergonha da presença do rei, e foi para Midian, sua terra, e assumiu a vara de Arrosef com ele, levou a vara de Arrosef com ele. Dois pontos interessantes. No meio daquela discussão, um homem sábio, representante da tenda do povo de Midian, Jetro, ele se pronuncia. E Jetro é filho de Abraão com Quetura. Ou seja, ele também é um parente próximo do povo de Israel. Isso é muito interessante. E Jetro aconselha que o faraó despedisse os hebreus naquele momento antes que o pior acontecesse com o Egito. E Jetro deu o conselho mais sábio que um conselheiro pudesse dar ao rei.
Porque realmente o que ia acontecer se eles não cumprissem esse conselho ia ser terrível. Outro ponto interessante é que nesse momento, Jetro se apossa do cajado de Moisés, do cajado de José, o Yahussef, e o leva para Midian. E esse cajado é o mesmo cajado que é dito que estava com Adão, e foi passado de geração em geração. Estava com Abraão, esse cajado. E esse cajado, posteriormente, ele iria ser apossado por Moisés. E diz o livro de Jazar, que ele tem poderes, esse cajado. Né? Agora, isso são coisas que não estão na Bíblia. Você vê ele tocando com o cajado, o mar se abrindo, você vê ele tocando o Nilo se torna em sangue, mas você não vê detalhes por trás desses objetos que a Bíblia cita. Né? Então o faraó se irrita com o conselho de Jetro, diferente do conselho de Balaão, que era inimigo de Israel. E Faraó chamou todos os seus servos, dizendo: vão agora, procurem toda a terra de Goshen, onde estão os filhos de Israel, e vejam que cada filho nascido aos hebreus deve ser lançado no rio, mas cada filha vocês devem deixar viver. E quando os filhos de Israel viram isto, que o faraó ordenou, para lançar suas crianças do sexo masculino no rio, algumas pessoas separaram e outros aderiram a elas. Aqui separaram-se suas esposas, eles evitaram relações, né? Marido e mulher, relações conjugais. E outros aderiram a elas, ou seja, outros ainda continuavam tendo relações com suas esposas. E daquele dia em diante, quando o tempo de entrega chegou às mulheres de Israel, que mantiveram-se com seus maridos, eles foram para o campo dar à luz lá. E elas davam à luz e deixavam seus filhos sobre o campo e retornavam. Agora, esse é um detalhe que me chamou muita atenção, de como o Eterno cuidou dos filhos de Israel, os recém-nascidos, que não está na Bíblia, de forma miraculosa. Diz que Yahweh, que tinha jurado a seus antepassados multiplicá-los, enviou um de seus mensageiros de ensinamento que estão no céu, para lavar cada criança na água, para ungir e enfaixá-las, e para colocar em suas mãos 2 pedras lisas, de uma das quais sugava leite e da outra mel. Uau! E ele fez seu cabelo crescer até os joelhos, pelo qual podiam cobrir-se, para consolá-los e para cobri-los, por causa de sua compaixão por eles. Veja, é como se o Eterno tivesse feito uma maternidade lá. Como é que chama o lugar que você cuida de recém-nascidos, né? É como se o Eterno tivesse feito lá uma pequena creche para infantes, né? E aí ele vai, supre, troca as fraldas dessas crianças, dá carinho, proteção e alimento. Que coisa incrível. Agora, onde você leu esse tipo de coisa no sistema religioso? Não existe. Agora, você crê que o Eterno tem poder para fazer esse tipo de coisa? Eu creio. Eu sei que muita gente é cética e tal, mas eu creio. O Eterno pôde prover as necessidades dos seus filhos. E quão amado é Israel para o Eterno. É isso que nós temos que entender, minha gente. Os judeus não são o único povo israelita ou hebreu na face da terra. Existem 10 tribos perdidas, eles foram dispersos em todas as nações. E nós fazemos parte dessas tribos dispersas. Nós somos descendentes das tribos perdidas de Israel. E a promessa que o Eterno deu a Abraão, ela vai se cumprir. Que ele vai reunir os dispersos da casa de Israel, reunir as 2 casas de Israel e Judá, e vai cuidar desse povo. Ele tem um zelo pela sua palavra, ele tem um carinho especial pelo povo de Israel. Infelizmente hoje as pessoas recebem uma falsa teologia da substituição, onde tudo é Israel, menos o povo que descende desses homens da escritura, né?
E foi nesse momento que o Espírito do Altíssimo estava sobre Miriam, a filha de Arã, irmã de Arão, o Aharon. Ela profetizou sobre a casa, dizendo: eis que um filho nascerá a nós, de meu pai e a mãe, e ele salvará Israel das mãos do Egito. Então, Miriam não era chamada profetisa à toa. Ela profetizou desde menina que Moshe, ou Moisés, iria ser o libertador de Israel, do Egito. E quando Arã ouviu as palavras de sua filha, ele levou sua esposa de volta para casa, depois que a tinha conduzido para longe, no momento que Faraó ordenou que cada criança do sexo masculino da casa de Jacó fosse lançado na água. Assim Arã levou Joquebed, ou Ioquebed, sua esposa, 3 anos depois que ele a tinha afastado. E ele veio a ela, e ela concebeu. E no final de 7 meses desde sua concepção, ela deu à luz um filho, e toda a casa foi preenchida com a luz do sol, da lua, no momento de seu brilho. Interessante, esse fenômeno é relatado também no nascimento de Noé, ou Noah, lá no livro de Enoque. Ele cita que essa criança era tão alva, tinha uma luz tão brilhante que nem parecia ser deste mundo. E eu creio, queridos, que a nossa própria existência se deve a um milagre do Eterno. Abraham e Sara não tinham condições mais de gerar filhos. E o Eterno fez o quê? O Eterno abriu o ventre de Sara por um milagre, e ela gerou Isaac. Ambos eram estéreis. Abraão já tinha 100 anos. Sara já tinha 90 e poucos anos. Ou seja, a nossa própria existência, ela não vem de uma ordem natural. Nós, filhos de Israel, brasileiros, descendentes de israelitas, depois assista o nosso vídeo aí, a origem israelita brasileira, nós somos fruto de um milagre. Ou seja, nós existimos porque o Eterno fez um milagre fora da ordem natural e permitiu a concepção de crianças que não deveriam ter vindo ao mundo. E mais milagres, porque esse povo já deveria ter sido extirpado da terra há muito tempo, e o Eterno não. O Eterno preservou, nos preservou. A Inquisição Romana aqui no Brasil matava tudo quanto era israelita, né, de modo que eles tiveram que esconder sua identidade, e até hoje muitos nem sabem suas origens israelitas, mas o Pai conhece. E chegou o momento da restauração, né, o momento em que o mundo irá conhecer a sua verdadeira identidade, né, principalmente o povo brasileiro israelita, né, que tem uma forte influência israelita. Nós vamos resgatar essa identidade perdida, né, e vamos entender as promessas do Altíssimo para esta terra e para o seu povo. Então, a criança nasceu, encheu o ambiente de luz, como a luz do sol e da lua, no momento de seu brilho, e quando a mulher viu que a criança era boa e agradável à vista, ela escondeu-o por 3 meses em uma sala interior. Tirar seu filho antes que os oficiais viessem, e ela pegou para ele uma arca de juncos, e ela rebocou com lodo e piche, e colocou a criança nele, e ela deitou-a em bandeiras pela beira do rio. E sua irmã Miriam ficou longe para saber o que seria feito a ele, e o que seria das suas palavras. E o Altíssimo enviou adiante, nesse momento, um terrível calor na terra do Egito, que queimou até a carne dos homens como o sol em seu ciclo, e oprimiu os egípcios. Uau! Isso aqui não está na Bíblia. Mais um detalhe. Esse calor que o Altíssimo envia fez com que os egípcios descessem para tomar banho no rio Nilo, em virtude do calor consumidor que queimava sua carne. E Batia, filha de Faraó, foi também tomar banho no rio devido ao calor, e suas servas caminhavam ao lado do rio. E todas as mulheres de Mitzraim, ou Egito, estavam bem. E Batia levantou os olhos para o rio e viu a arca sobre a água, e enviou sua serva para buscá-lo. E ela abriu e viu a criança, e eis que o bebê chorou. E ela teve compaixão dele, e ela disse: esta é uma das crianças hebreias. E todas as mulheres do Egito, andando do lado do rio, desejavam dar-lhe de mamar. Mas ele não mamou,
pois isto veio de Yahweh, a fim de restaurar-lhe ao seio. Veja as providências do Eterno. Ele envia um calor no Egito para que ela estivesse, ou Batia, né, a filha de Faraó, estivesse lá naquele momento para encontrar a criança. Depois ele fecha os seios das egípcias para não conseguirem amamentar a criança, para que somente a mãe, Ioquebede, pudesse amamentar essa criança. O que isso nos revela, queridos, sobre o Eterno? Primeiro, nada acontece sem a permissão dele. Segundo, não existe nada por acaso. Até você encontrar este canal aqui, e outras milhões de pessoas nunca terem visto esse canal, é uma providência do Eterno. Por quê? Porque há um desígnio, há um propósito. Eu tenho meditado muito nisso, não existe nada por acaso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Eterno. Tudo acontece por um motivo nessa vida. Não existe acaso, não existe sorte. Então, medite. Tudo que acontece, até mesmo de ruim, serve para um propósito. O Eterno transforma maldições em bênçãos. E aqui está, quando o rei Faraó do Egito viu que o conselho que tinha dado Balaão a respeito dos filhos de Israel não teve êxito, mas que ainda eram frutuosos, multiplicando-se e aumentando em toda a terra do Egito. Então o Faraó comandou naqueles dias que uma proclamação fosse emitida em todo o Egito para os filhos de Israel, dizendo: nenhum homem deve diminuir qualquer coisa do seu trabalho diário. E o homem que for encontrado deficiente em seu trabalho, que ele realiza diariamente, seja em argamassa ou em tijolos, então seu filho, mais jovem, deverá ser colocado em seu lugar. E o trabalho do Egito foi reforçado mediante os filhos de Israel, naqueles dias. E eis que se um tijolo fosse deficiente no trabalho diário em qualquer homem, os egípcios tomavam suas crianças, seus filhos, mais jovem, à força de sua mãe, e colocavam no edifício, no lugar do tijolo que seu pai tinha deixado faltando. Então veja a enorme crueldade. Vários dos monumentos egípcios foram literalmente construídos com sangue, ossos e carne dos hebreus. E isso é uma coisa abominável. Então, a crueldade de Hassatã contra o povo de Israel é tremenda. Basta ver o Holocausto agora recente nesse último século passado aí. Século XX, né? Então, veja a crueldade. Os pais vendo os filhos ali, né? Enfiados naqueles muros egípcios. Isso é uma coisa grotesca. E existe algo muito especial no povo de Israel para ser tão odiado pelas nações, tão invejado também, né? Tão perseguido. Existe algo importante. É porque esse povo, ele tem um propósito na terra, por meio do qual o Messias deveria se revelar, por meio do qual o evangelho, as boas novas deveriam ser espalhadas para a salvação dos gentios, para que os povos que não são de Israel pudessem se espelhar no povo de Israel e pudessem conhecer ao Eterno e serem enxertados nessa oliveira que é Israel. Segundo é escrito isso, né? Então, queridos, é muito importante estudar a história do povo hebreu. Aqueles que não conhecem a história do povo hebreu, infelizmente, estão fadados a cair nas falácias dos falsos profetas, das falsas religiões, com inúmeros profetas, interpretações e denominações forjadas ao longo dos séculos, né? E mais uma vez, eu estou apenas destacando os pontos que que a Bíblia não cita no livro de Êxodo, né, no caso. E o livro de Jazar cita, né? No terceiro ano do nascimento de Moshe, ou Moisés, como a Bíblia do Padre coloca, né? O faraó estava sentado em um banquete quando Alparanite, a rainha, estava sentada à sua direita e batia à sua esquerda. E o rapaz, Moshe, estava deitado no seu seio. E Balaão, filho de Beor, com seus 2 filhos,
E todos os príncipes do reino estavam sentados à mesa da presença do rei. E o rapaz estendeu sua mão sobre a cabeça do rei e tomou a coroa do rei de sua cabeça e colocou-a na sua própria cabeça. E quando o rei e príncipes viram o que fez o rapaz, o rei e príncipes ficaram aterrorizados e cada um expressou espanto a seu vizinho. E o rei disse aos príncipes que estavam na sua mesa com ele: o que dizem vocês, ó vós príncipes, a respeito disto? E qual deve ser o juízo contra o menino por conta deste ato? Então, o Moisés era um menino, uma criança aqui, não sei se 10 anos, não sei que idade ele tinha, 7 a 10 anos, algum entendimento, né? Mas essa criança vai, toma a coroa do faraó e põe na cabeça, no meio do banquete. E imediatamente eles se assustam com aquilo, com um prenúncio, né? Um presságio ruim para o Egito e tal, e perguntaram para os sábios: o que vocês acham a respeito disso? E se agradar ao rei, deixe-nos agora derramar seu sangue no chão, antes que ele cresça e tome o governo da tua mão. E a esperança do Egito pereça depois que ele tenha reinado. E Balaão disse ao rei: além disso, chamemos todos os juízes do Egito e os homens sábios, e deixe-nos saber a sentença, se a sentença de morte é devida a este menino, como tu diz. E então nós o mataremos. E Faraó foi e apelou a todos os sábios de Mitzraim, ao Egito, e eles vieram diante do rei, e um mensageiro de Arro apareceu entre eles, e ele se parecia como um dos sábios do Egito. Uau! Quer dizer, ocorre aqui um atentado contra a vida de Moisés, eles queriam matá-lo, e o Eterno se manifesta, um dos mensageiros, um dos anjos, se manifesta na forma dos sábios do Egito e intercede pelo menino, né? E o sábio diz o seguinte: se isto agradar ao rei, que o rei envie homens que trarão diante dele uma pedra ônix e um carvão de fogo, e coloca-os diante da criança. E se a criança esticar sua mão e pegar a pedra ônix, então nós saberemos que com sabedoria o jovem fez tudo o que ele fez. E nós precisaremos matá-lo. Mas se ele adiante esticar sua mão sobre o carvão, então saberemos que não foi com sabedoria que ele fez isto, e ele viverá. E a coisa pareceu boa aos olhos do rei e dos príncipes, então o rei fez de acordo com a palavra do mensageiro de Arro. E o ordenou que a pedra ônix e o carvão fossem trazidos e colocados diante de Moisés. E colocaram o menino diante deles, e o rapaz esticou sua mão para a pedra ônix, mas o mensageiro de Arro pegou sua mão e colocou sobre o carvão, e o carvão tornou-se extinto em sua mão. E boca, e queimou parte de seus lábios e de sua língua, e ele tornou-se pesado na boca e na língua. Por isso que muitas pessoas dizem que Moisés era gago, né? Só que não era, ele não era gago de nascimento. Segundo o livro de Jazar, foi por causa desse carvão, queimou os lábios e a língua dele, coitado, e ele ficou pesado de língua. Por isso que ele não falava como qualquer pessoa normal. Né? Tanto que ele diz isso quando ele foi enviado, né? Para libertar o povo do Egito. Olha, não sei nem falar direito, né? Por quê? Foi pela providência do Eterno. E exatamente, não era realmente um problema que ele tinha, mas era um problema físico, né? Que ele adquiriu, né? Com essa situação que ele passou. E eu acho incrível que o mensageiro, né? Que Iá pega a mão do menino. O mensageiro do Eterno pega a mão e coloca sobre o carvão. E o carvão tornou-se extinto em sua mão. É interessante que a criança iria escolher a pedra ônix. Só que, pela providência do Eterno, ele pegou o carvão. Né? Isso é incrível. Para poupar a vida dele. E quando o rei e príncipes viram isso, eles souberam que Moshe não agiu com sabedoria para tirar a coroa da cabeça do rei. Então, esses detalhes enriquecem tanto a Bíblia, ter mais fé e amar mais ainda o Criador, por toda a perfeição dos seus desígnios, né, do seu amor revelado nas Escrituras, né, o seu cuidado dispensado pelo seu povo, como ele até hoje nos abençoa, nos protege, sem o nosso conhecimento. Há males que nós não entendemos na nossa vida,
mas que são um propósito do Eterno para nos aproximar dele, para que nós tenhamos mais fé, né? Nós tenhamos mais confiança na vontade do Eterno. Pois bem, então os príncipes e o rei abstiveram-se de matar a criança. Então Moshe manteve-se na casa do faraó crescendo, e Arro estava com ele. Enquanto o menino estava na casa do rei, estava vestido em púrpura, e cresceu entre os filhos do rei, um príncipe, né? E quando Moisés cresceu na casa do rei, Batia, a filha do faraó, considerou-o como um filho, e toda a casa do faraó honrava-o, e todos os homens de Mitzraim tiveram medo dele. E ele diariamente saía e entrava na terra de Goshen, onde seus irmãos, os filhos de Israel, estavam. E Moshe via-os diariamente com falta de ar e trabalho forçado. E Moshe perguntou a eles, dizendo: por que esse trabalho lhes é imposto dia a dia? E disseram-lhe tudo o que tinha acontecido e todas as liminares que Faraó tinha colocado sobre eles antes de seu nascimento. E disseram-lhe todos os conselhos que Balaão, filho de Beor, tinha aconselhado contra eles, e o que ele tinha também aconselhado contra ele, para matá-lo, quando ele tinha tomado a coroa do rei fora de sua cabeça. E quando Moshe ouviu estas coisas, sua raiva acendeu-se contra Balaão e tentou matá-lo, e ele estava de tocaia atrás dele diariamente. Esse é outro detalhe que a Bíblia não cita. Mas Moisés tinha um problema pessoal com o caso Balaão. Por isso que a batalha das 10 pragas foi uma queda de braço entre os deuses egípcios e o Eterno. E entre a magia, os falsos profetas, né, lá os magos, feiticeiros, astrólogos, contra o Moisés e Arão, né? Da mesma forma, nos últimos tempos, Satã tem esses poderes combinados contra o seu povo. É um poder político e um poder, digamos assim, espiritualista, né? Feiticeiro, algo relacionado ao oculto, à magia, né? Então você vê as sociedades secretas trabalhando ativamente nos bastidores até hoje, né? Com magia, com feitiçaria. São falsos profetas infiltrados nas religiões também. E esse falso profeta, ele incita o poder do Estado contra o povo de Israel, contra o Eterno. E é isso que está acontecendo. Isso é o sistema de Babilônia. É um sistema embebido no ocultismo, nos mistérios, nas escolas de mistério da antiguidade, e embebido num falso poder político que é repressor. E isso está até os dias de hoje. Isso configura o anticristo e o falso profeta dos últimos tempos. Eles estão representados aí, eles vão sair daí, né? E infelizmente, queridos, esse é um poder dominante. E a Bíblia diz que as nações estão embriagadas com esse vinho da prostituição, do sistema político corrupto e do sistema religioso falso, né? E, infelizmente, a maioria das pessoas estão embriagadas, né, com essas doutrinas, com esses ensinamentos, com esse sistema de coisas. Por isso nós precisamos se voltar ao Eterno, conhecer nossas origens, e nós vamos ficando por aqui hoje. Próximo Shabat, se o Eterno permitir, nós vamos falar sobre o livramento de Israel, conforme está no livro de Azar, que é impactante, né? E ele narra a história do povo de Israel em detalhes, que a Bíblia não narra, até a entrada na Terra Prometida, até Josué, né, ou Yahushua. E, mais uma vez, eu encorajo a todos a lerem esse livro, porque você lendo, você vai ter a sua perspectiva, você vai entender melhor do que só me ouvindo falar, né? E nós agradecemos aí aos queridos amigos do Projeto Verdade Revelada, que nos apoiam, né? É muito especial, tá? Eu agradeço o apoio do Superchat aí, prestado pela Edilene Lima, que o Eterno abençoe, irmã, e os demais irmãos que estão aí, firmes e fortes conosco, apoiando esses hangouts, apoiando esse trabalho, independente, né, gente, às vezes de divergências, né? A pessoa não concorda com alguma coisa do outro,
não quer dizer que a pessoa se torne inimiga, não é verdade? Como algumas pessoas fazem por aí, né? E levam para um lado pessoal e começam a perseguir, falar mal das pessoas, né? Isso é muito feio, né? Até porque nós não podemos esperar uma perfeição do irmão que a gente não tem, né? Na nossa vida. Então nós estamos todos caminhando em busca da verdade. Ninguém sabe de tudo também. Nós sabemos em parte, porque em parte conhecemos e desejamos ardentemente a salvação de cada um dos irmãos. Que o Eterno abençoe ricamente suas famílias, tá? E vamos em frente no caminho da restauração da verdade, ok? Shalom a todos, que o Eterno nos abençoe. Até um próximo hangout, então, se ele permitir.